Você já deve imaginar que, por ser psicólogo e falar de relacionamento, qual que é o tema que as pessoas comentam muito comigo? Relacionamentos, não é mesmo? Então eu sempre escuto as pessoas reclamarem de coisas do tipo, porque meu marido é muito grosso, a minha esposa é muito fria, meu namorado é muito crítico, a minha noiva, ela não gosta de contato físico, enfim, todas essas reclamações aí que vocês imaginam. E então, para eu tentar me situar na situação, me situar na situação é excelente. Para eu tentar me situar no caso que está sendo contado, eu faço uma pergunta clássica que todo mundo faz, ou deveria fazer. Se você não faz, aí você atende pessoas, ou você está conversando com a amiga, faça essa pergunta, tá? Às vezes é melhor trabalhar com perguntas do que afirmativas. Então eu faço uma pergunta muito clássica que é: como que era no começo? Tá? E para surpresa de 0 pessoas, 90% das pessoas que me contam os casos dizem o quê? Era a mesma coisa. Sempre foi assim, Jota. É isso que eu escuto. Então hoje eu venho falar sobre um princípio muito básico, tá? Vamos começar aqui. Quem nunca prometeu, não vai cumprir. Tá? De novo, pela segunda vez. Quem nunca prometeu, não vai cumprir. Pela terceira vez eu falo pra você. Quem nunca prometeu, não vai cumprir. Já doeu, já doeu, já doeu o coração. Você já tá sentindo isso? Comenta aqui embaixo. Ou já me segue aqui também. Já, tá? Porque hoje eu acho que eu vou enfiar o dedo na ferida. Porque o que acontece? Vamos ser sinceros. Eu sei que em relacionamentos, nós temos muitas exigências e muitas expectativas. Tem até um vídeo que eu vou colocar no final aqui, que se chama O Amor é Exigente. Eu quero que depois vocês assistam o vídeo mesmo. É um que eu gravei faz um tempinho, agora, recentemente, falando sobre isso. O amor é exigente porque a relação amorosa é uma relação que mais exige. Exige em vários âmbitos. Eu entendo isso, beleza, o amor é exigente. Só que acontece que muitas vezes a gente se faz de maluco. Sabe? Sabe, Sense Márcia? Para de ser doida, sabe isso? Você se faz de doida, se faz de maluco. Ou seja, arranja um sujeito que nunca, mas nunca mesmo na vida, provou ser um homem delicado, provou ser um homem com, sei lá, com requinte, entende? Entende? Um cara que nunca teve isso. Um sujeito que não é aficionado a isso, um sujeito que, sei lá, ele torce pro time dele, domingo ele bota a camiseta de futebol dele, senta na frente da TV e quer só beber cerveja. Você conheceu os amigos dele, nenhum deles também tem uma... Aí você olha pra um cara e fala, esse cara, eu tô frustrada. Por quê? Porque o meu marido, ele não consegue me entender, me escutar. Quando que ele fez isso? Quando foi que ele fez isso? Ele nunca fez isso. Ele é o sujeito mais normal que existe no mundo, entende? Ele é tão normal que às vezes é ruim. Ele é o sujeito, é o brasileiro médio ali. E você está exigindo uma coisa. Mas quando? Ele nunca fez isso. E ele nunca prometeu isso. E mais, muitas vezes você nem falou para ele que você queria. Mas isso eu vou deixar mais para frente do vídeo. Não vou me indignar já agora. Ou seja, você conhece uma pessoa que nunca entregou algo que você queria e depois você se frustra, por quê? Porque ele nunca entregou o que você queria. Faz sentido isso? Vocês estão entendendo agora um pouquinho do que é a minha profissão, entende? Às vezes eu estou atendendo uns pacientes que eu fico tipo, mas o sujeito nunca prometeu, por que você está esperando? E aí fica aquela coisa de relacionamento, né? Sabe? Fica aquele cara assim, não, mas... Jota, mas isso é óbvio. Pra quem? Não é mesmo? Eu não sou muito de falar esse tipo de coisa assim, óbvio pra quem? Mas não é óbvio pra essa pessoa. Mas é que eu pensei que isso a pessoa ia captar no ar por conviver comigo. Deixa eu te falar uma coisa, em relacionamento não funciona transmimento de pensação por osmose, entendeu? Tá? Não funciona transmissão de pensamento por osmose. A pessoa não capta no ar muitas vezes. Mas a gente tem essas expectativas, porque tem algumas expectativas que a gente acha óbvio. Mas uma coisa eu aprendi, eu já dei aula para primeiro e segundo ano, eu dei aula de música. Engraçado, né? Olha só, eu dei aula para crianças com a idade do meu filho agora, do Joaquim mais velho. Nossa senhora, uma mini mariposa suicida vindo no meu olho. E eu lembro o que aconteceu. Quando eu comecei a dar aula, foi o quê? Eu cheguei lá com o currículo de educação física, eu sou formado em educação física, tá? Me respeita.
Quer dizer, não me respeita nessa área não, pelo amor de Deus. Né? Eu fiz psicologia para entender o porquê que eu fiz educação física, mas sou formado. Antes cheguei lá na escola Colégio Paranaense, lá em Curitiba. Eu cheguei lá com o meu diploma de educação física, pedindo emprego, no final das contas saí com diploma de professor de música do primeiro e segundo ano. E as crianças são o quê? 6, né? 6, 7 anos, né? 5, 6, 7 anos por aí, assim. E aí o que aconteceu? Eu demorei um tempinho para entender elas. E o que eu entendi foi que você tem que ser extremamente didático. Então, antes das crianças entrarem, eu tinha que dar um comando. Vocês vão entrar e vocês vão sentar nos seus lugares. Eu tinha que desenhar a coisa, entendeu? Eu tinha que desenhar, eu tinha que explicar esse tipo de coisa. E deixar bem claro para as crianças o que é que tinha que ser feito. Então, o que acontecia lá é que tinha muita coisa que... mas é óbvio. É óbvio que a criança tem que saber que tem que saber. Não, tem que falar. Tem que dizer. Tem que se expressar, entende? Então, a gente fica nessa suposição. Porque muitas vezes no começo, nós ou não queremos fazer um climão, nós não queremos estragar a relação, esse tipo de coisa, mas também tem uma questão que eu acho interessante, assim, que há um certo tipo de frustração em relacionamento, que é, se eu tiver que explicar demais, perde a graça. Então, muitas vezes, a gente não quer ter que sentar com a outra pessoa, explicar titim por titim. É quase como se fizesse uma apresentação de PowerPoint para a pessoa, assim, né? Bota ali uma apresentação de PowerPoint, né? Deixei bem claro qual que é a minha idade aqui. Você tem que fazer uma apresentação com os slides, coisa e tal. Às vezes a gente não quer fazer isso. Porque a gente não quer ter que explicar, a gente quer que a pessoa capte, ela queira entender. Mas muitas vezes, então, entra num limbo. E às vezes é muita coisa que entra nesse limbo. No limbo do que eu não falo nada e a pessoa não capta a coisa porque ela não quer captar, porque ela não está prestando atenção. Então sim, tem muito problema de relacionamento em que ou a mulher ou o cara olha para a pessoa e fala, mas o que está acontecendo com você? Não, porque você, porque eu não sei. Mas quando foi que você me explicou? O outro lado não sabe. O exemplo que eu dei aqui do brother assistindo o jogo de futebol, eu queria que a mulher, né, às vezes, eu queria que ele fosse mais intelectual, ele fosse um cara mais elaborado. Ele não é. Ele nunca foi. E ele não vai perceber que isso é importante para você. Por quê? Porque você casou com ele desta maneira? Ele não vai captar no ar que alguma coisa está acontecendo. Porque não tem coisa pior do que indireta. Indireta é terrível. Por que indireta é terrível? Porque a pessoa que ouviu indireta pode fingir que não é para ela. E você não tem como dizer que é para ela, porque era uma indireta. Então o que acontece é o quê? Né? Quem nunca prometeu não vai cumprir. Se você está tendo dificuldade no seu relacionamento hoje, eu quero que você olhe para ele e pense, quando foi que ele prometeu? Quando foi que ele disse que ia fazer alguma coisa? Por quê? O que vai acontecer? Muitas vezes, por causa dessas não promessas que você esperou que elas sejam cumpridas, você se frustra demais. E muitas vezes essas não promessas estão baseadas em coisas estruturais da pessoa. Você queria alguém mais ativo, mais animado, mais alegre, mais cheio de vida, fazendo várias coisas, e você arranjou um cara que não é assim. Para ele mudar isso depois de um tempo de relacionamento, talvez seja uma parada praticamente impossível, entendeu? Então tem muito relacionamento que eu entendo que o sujeito se sente numa cilada, a mulher se sente numa cilada. Quando começamos não era assim, de repente a pessoa começou a exigir como se isso fosse óbvio. Então o que eu quero dizer com vocês significa então, Jota, que as pessoas não mudam, babá, eu vou ter que ficar esperando o outro lado lá se movimentar? Não. O que eu quero dizer hoje aqui para você é simplesmente o quê? Se comunica, meu ser vivo, se comunica, minha senhora. Fala, parla. Fala o que você quer, entendeu? Fala pro outro, entende? Mas não fala pro outro no sentido de já dar chapuletada. Eu tô muito frustrada porque você... Não, chega pro outro e fala, senta aqui comigo. Isso aqui para mim é importante. Recentemente eu mudei de visão. Eu sempre queria que você pudesse, esse tipo de coisa. Eu acho legal, bababá. Se o outro não foi informado, informe-o. Entende? Porque às vezes é uma falta de caridade a gente já chegar na voadora, o outro não foi informado, o outro nem sabe que você está sofrendo, ele nem sabe que isso é um problema. Ele nunca percebeu isso, você nunca disse isso, você continuou com o cara nunca achou que era um problema, de repente aquilo vira o maior problema e o maior sofrimento da vida dela. Entende?
E aí o outro é pego de surpresa e muitas vezes fala, pô, mas que é isso? Você nunca falou nada disso? Eu nunca falei, porque... E aí a pessoa que nunca disse nada, por estar sofrendo e chorando, acha que tem mais direito de exigir do outro. Quando o outro foi assim, tipo, até ontem não tinha nada, hoje tá assim. Então o que eu quero te dizer é assim, não suponha, entende? Não suponha que o outro sabe, o outro não sabe, entende? E não suponha que o outro vai cumprir. Quem nunca prometeu não vai cumprir, entendeu? Então o que você tem que fazer é se comunicar, chegar pro cara, sentar e explicar, e desenhar. Desenhar. Já vi muitos relacionamentos que teve que acontecer isso. A mulher sentar com o cara e desenhar. Olha, isso, aquilo, outro, bababá. Quando você faz isso, tarará. E aí, quando você informa o outro da sua frustração, da sua expectativa, o que você vai ter que esperar? Você vai ter que esperar o outro, então, se adaptar, ou quem sabe esperar o outro e ver se o outro realmente quer fazer aquilo que você espera. Ah, eu queria que você fosse mais carinhoso. O cara olha e fala, tá, eu posso tentar ser um pouco mais carinhoso, mas não dá pra... Né, do 8 para 80, o cara não vai virar o sujeito mais carinhoso do mundo. Ah, eu queria que você fosse um cara mais comunicativo. Você pegou um sujeito que aporta, não fala nada o sujeito. Ah, eu queria que você conversasse comigo e trocasse ideias. E o cara olha e fala, cara, vou fazer um esforço aqui. Às vezes até faz. Mas a questão é essa. A questão é uma frustração calada por uma expectativa não pronunciada diante de um sujeito que nunca prometeu e você espera que ele cumpra. Então não faz sentido isso. Não faz sentido. Jogar no outro a expectativa de que ele capte alguma coisa e realize aquilo que você quer é um pensamento mágico. É um pensamento infantil. Em que eu acredito que quando eu choro, a minha mãe vem me suprir e ela sabe exatamente o que fazer. Então, quando eu choro, vem lá meu marido, ele fala, eu sei o que você está faltando, você quer que eu mude meus... Ele não vai fazer isso. Nós estamos falando de relações de adultos. Falei que ia meter o dedo na ferida, não falei? A gente está falando de relação de adulto. Olha para a tua carteira de identidade aí e percebe, você já passou dos 18 anos, não dá mais para usar esses recursos, entende? Vai dar esforço, vai dar trabalho, entende? Às vezes você vai pegar uma resistência. Às vezes a gente não fala essas coisas também, por quê? Porque eu não quero, depois de 2 anos, 3 anos de uma relação, vir com um assunto que é meio que insolúvel. Então eu deixo de lado. Eu não quero ter que chegar pro cara e falar que... eu quero, sei lá, eu quero ter filho. Quero ter filho logo, assim. Já faz 2 anos e o cara não fala nada, mas eu não quero chegar pro cara e trazer essa torta de climão, entendeu? Porque eu tenho medo de magoá-lo, eu tenho medo de perder, então eu fico quieto. Mas eu fico sofrendo. Por quê? Porque o cara não consegue perceber que já chegou a hora de casar, então você fica esperando magicamente que alguém chegue pro cara assim e fale, você está na hora de casar com a sua mulher, você não está vendo o sofrimento dela, você fica esperando isso. Tem muita gente que faz isso, entende? Não, eu vou levar ele numa palestra lá do Jota, vou levar ele na palestra de fulaninho para ver se o que o cara vai falar toca o coração dele e ele mude de... Então isso não funciona desse jeito, não é simples, né? Esse tipo de coisa é pensamento mágico. Então, se comunique, tá? O que eu quero falar hoje aqui é se comunique, né? Quem nunca prometeu, não vai cumprir. Pense nisso. Olhe para a pessoa. Atravesse essa barreira. Converse com a pessoa, tá? Nem tudo que você se frustra precisa ser comunicado como uma dor, uma frustração, um choro, como se a culpa fosse do outro. O que você está frustrado, você pode muito bem, como um adulto, comunicar de forma elaborada e ver se o outro lado está entendendo e ver se o outro lado também consegue se aprimorar. Porque às vezes você fala uma coisa e o cara fala, não, tá bom, pode ser, tranquilo, bora lá. Não sabia que isso era um sofrimento para você, mas já que é, para mim não tem problema. Eu sei lá, enfim, sei lá, eu vou na casa do meu amigo assistir futebol, ou então eu vou ser mais carinhoso, vou ser mais atencioso com você. Não, beleza, eu não sabia que o jeito que eu te tratava te incomodava tanto, então eu vou começar a mudar o meu jeito. Eu não sabia que eu chegava do trabalho e o jeito que eu chego cansado, você se sente meio rejeitado. Enfim, a gente tem que se comunicar, entendeu? Sabe? Então faça isso, tá? Porque você fazendo isso e desenvolvendo uma relação, uma conversa de adulto, você sai do âmbito do eu não fui suprido em algo que eu não disse, e então eu me frustro. E eu jogo tudo na cara dele. Não, o adulto não faz esse caminho. O adulto ele vai lá e faz o quê? Ele conversa. Ele vê o que dá para fazer. É uma troca. Eu vejo o que eu posso fazer com o outro. Eu vejo até onde o outro está entendendo o problema. Tá? Enfim. Acho que ficou claro.
tá bom? Mas uma coisa, tá? Eu posso prometer para você e eu posso cumprir. Se você está passando por alguma dificuldade na tua vida, seja de comunicação, seja esse tipo de coisa, e você quer conversar comigo, sim, conversar comigo mesmo, aqui embaixo tem um link chamado Marque um horário, marque uma conversa comigo, alguma coisa. Você clica ali, você pode marcar tanto terapia, que é o clássico caso, terapia pode ser semanal, quinzenal ou até mensal, ou você pode fazer também, marcar um horário de atendimento pontual, tá? Que é o quê? É 1h30. Você marca comigo 1h30 e conversa comigo, sem a necessidade de ser uma terapia, que seja continuidade. Então, se você quer fazer isso, clica aqui embaixo, marca o horário com a minha assistente, tanto a terapia quanto esse horário, né, pontual, porque às vezes a gente só quer conversar sobre uma coisa. Teve umas pessoas que já marcaram esse horário, que foi, Jota, eu vi tal vídeo, quero conversar com você sobre tal vídeo. Ah, eu vi 3 vídeos ontem com você, hoje eu quero conversar porque a coisa está na cabeça. Então, às vezes, assim, o que você está na cabeça agora, ouviu esse vídeo, marca agora, marca amanhã, não sei que horas você está vendo isso daí, não sei quando você está vendo isso daí, tá? E para vocês, né, o segundo recado, para vocês, meus caros terapeutas, eu vou abrir a segunda turma da formação em terapia do bom senso, que é o meu método. É o método que eu uso aqui, é o método que eu uso em atendimento, é o método que eu uso para conduzir aí e supervisionar os meus alunos. Então, se você quiser, também tem um link do grupo aqui, entre lá, que agora em abril eu vou abrir essas vagas, tá? E, óbvio, por favor, né, se você está aqui, eu estou fazendo esse monte de promessa, estou fazendo uma promessa, estou cumprindo que todo dia ao meio-dia vai ter vídeo, então por que não você também fazer a sua parte? Né? Promete para mim, você vai seguir o canal, você vai dar like no vídeo, você vai compartilhar e levar a palavra do bom senso para quem precisa, tá? E se puder, comenta aqui embaixo, porque qualquer comentário seu já engaja esse vídeo aqui, fala, vídeo legal, coisa e tal, ou comenta para mim de fato. Você já sofreu por isso em algum relacionamento? Alguém já te depositou isso? Essa questão assim, nunca prometi e agora eu tenho que cumprir de repente? Então, me fale aqui embaixo, vamos conversar e vamos seguir em frente com uma vida com muito bom senso. Ser normal e ter bom senso e se comunicar, se comunique. Vamos ser adulto também, né? É isso. Um abraço, tchau, tchau.